Agora vocês estão vendo? Sim, vamos lá. Então, Sim, tem Ótimo. uma tela, isso, tem uma tela com vários, vários quadradinhos com desenhinhos. É isso, Isso, Érica? isso Isso. mesmo. Olá, Isso. olá, Érica. hum, É isso? Olá, isso mesmo. vamos. Então, hoje o nosso objetivo é ter uma aula prática mesmo de utilização do TAC. O TAC é o treino de habilidades auditivas e cognitivas que eu desenvolvi durante a meu trabalho de doutorado que eu fiz na USP. Então, essa é uma pesquisa aí que já tem mais ou menos uns 7 anos que começou o desenvolvimento dessa plataforma de treinamento auditivo. Eu comecei a desenvolver o TAC porque eu tinha muita dificuldade na prática clínica de fazer o treinamento auditivo com pacientes adultos e idosos, porque a maior parte dos treinamentos hoje disponíveis no mercado, principalmente no Brasil, ele é É voltado para infantil. o público infantil. Então, como a gente tem muita coisa para o público infantil, que sim, a gente consegue adaptar para o público adulto, mas tem linguagem e layout muito voltado para a população infantil. Então, a ideia do TAC é trabalhar todas essas habilidades auditivas, mas com um layout, com uma linguagem voltada para o público mais velho, para adultos e idosos. Então, o TAC ele veio a partir daí. Então, hoje, a gente tem 13 atividades que trabalham habilidades auditivas e trabalham também habilidades cognitivas, pensando que o público adulto, principalmente os idosos, começam a trazer aí algumas questões nas habilidades de memória, de atenção, de tomada de decisão. Então, todas essas habilidades também podem ser trabalhadas nessa plataforma de treinamento. Então, primeiro eu vou começar a falar de cada atividade que tem o TAC, e como elas podem ser utilizadas na prática para esses pacientes, e como ele pode ser utilizado também como uma ferramenta para a gente, para que esses pacientes podem trabalhar tanto no nosso consultório como em casa, certo? Então, quando a gente entra no TAC, quando a gente faz o cadastro e a gente entra aqui em atividades, a gente tem a galeria de atividades. Na galeria de atividades aparecem as 13 atividades disponíveis. A primeira, que é clique na alternativa correta. A segunda, verdadeiro ou falso. E a terceira, coloque em ordem. A gente trabalha as mesmas habilidades auditivas e cognitivas, mas de 3 formas diferentes. Por que em 3 formas diferentes? Porque num treinamento é muito importante a gente ter uma variabilidade de atividades, para que o paciente ele não se sinta mas eu já fiz isso. Mas de novo esse tipo de atividade. Se a gente tem essa variabilidade de, de tipos, né, de atividades, a gente consegue manter a motivação do paciente. Então, vamos falar da primeira atividade, que é clique na alternativa correta. Quando a gente entra na atividade, a gente sempre vai ter o menu ajuda. Nesse menu ajuda, a gente tem como jogar, as atividades o que essa atividade trabalha, pensando nas habilidades estimuladas, e qual tipo de indivíduo que pode se beneficiar com essa atividade. Então, esse, por exemplo, ele vai explicar, e aí ele fala habilidades estimuladas, figura fundo auditiva, memória operacional, compreensão oral e atenção auditiva.
Aí ele explica e também tem um vídeo como um tutorial de como realizar essa atividade, certo? Então, em todas as habilidades, em todas as atividades, a gente vai ter essa parte aqui, onde a gente consegue mexer no ruído. O nível de dificuldade dessas atividades, ele varia a partir da relação sinal-ruído, que é apresentado o jogo. Então, por exemplo, o ideal é a gente iniciar com uma relação sinal-ruído de 0, que é assim que vai começar a atividade. Então, a intensidade da informação principal, ela permanece a mesma, que o paciente pode mudar a partir dessa calibração que ele vai fazer no seu computador. Então, ele vai fazer essa calibração, e aí a informação principal vai vir sempre nesse volume em que foi feita a calibração. E, a partir disso, a gente consegue mexer na relação sinal-ruído. Então, ele começa na relação sinal-ruído e 0, e a gente mesmo aqui pode mexer nessa relação sinal-ruído. Se a gente coloca para cá, fica mais difícil. Vai aumentando de 2 em 2 decibéis até chegar numa relação sinal-ruído de mais 10 ou numa relação sinal-ruído de menos 10, certo? Então, aqui a gente vai mudando de 2 em 2 decibéis para mais 10 ou menos 10. E aqui a gente pode desligar o ruído. Nessa parte, na galeria de atividades, a gente mesmo, nós fonoaudiólogos, mexemos nessa relação sinal-ruído. Não vai a partir dos acertos e erros dos pacientes. Quando a gente vai por aqui iniciar sessão, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, aí a relação sinal-ruído vai mudando a partir dos acertos e erros dos pacientes. Então, quando a gente entra na galeria de atividades, a gente pode mudar a relação sinal-ruído, não vai mudando a partir dos acertos e erros. Só vai mudando a partir dos acertos e erros quando a gente faz uma sessão para o paciente, E, certo? quando o paciente entra sem acompanhamento de fono, ele também tem a habilidade, né? Ele também vai poder mexer na relação sinal-ruído? Ele também consegue mexer na relação sinal-ruído e a gente consegue ver o que ele mudou através do histórico do paciente. Uhum. Então, assim, a importância de ter um fonoaudiólogo acompanhando isso, né? Porque se eles fizerem por vias próprias, eles não vão ter esse. Entendi. E Então, a Érica, esse ruído, ele é um ruído branco ou é um ruído de ambiental, de, De é um restaurante, né? de restaurante, de coisa? é o ruído de restaurante. Ele sempre cena, vai do ser que um tiver, ruído de né? restaurante. É o Não, ruído da cena. não, é um ruído calibrado de restaurante. Sim, sim, Então, então, é isso que eu estou falando. Se ele tá, se é a atividade que está fazendo é de um restaurante, então é um ruído de restaurante. Numa não, outra. não, em todas as atividades vai ser o mesmo ruído, que é o ruído de restaurante, Ah, tá. Ok. certo? Então, sempre, né? Sempre um fonoaudiólogo precisa acompanhar. Claro, eu acho que vão ter muitos pacientes que vão querer fazer A sozinhos. Gislaine, só um instantinho, a Gislaine está pedindo, ela não está conseguindo ouvir. Como que ela ativa o som? Eu não sei se ela está num Deixa computador, eu. eu não sei. Vê É, se na câmera, se ela tiver no celular, eu acho que o ela microfone dela deve estar é, desligado. aonde ela está, no computador ou no É, coisa deve estar desligado, Gislaine, o seu som para escutar. Ou então, quando você entrou, você não clicou que queria com som. Não sei se a é, Gislaine. tô Talvez respondendo ela aqui. tenha que sair e entrar de novo, não sei.
Sim. Pode Vamos ver. começar, pode retomar, Érica, que eu vou respondendo ela aqui. Tá bom. Então, eu vou colocar a primeira atividade para a gente ter uma ideia de como ela funciona, tá? Então, a gente coloca aqui ouvir. Quando tiver o ouvir, como eu disse, ele vai ter a relação sinal-ruído de 0, tá? E a gente consegue, por exemplo, pausar o áudio. Então, o paciente fala, nossa, não entendi nada. Você fala, ok, vamos retomar. A gente consegue voltar no ponto que a gente quiser para o paciente escutar de novo, tá? Eu acredito que quando a gente faz um treinamento auditivo, a gente não está fazendo um teste, né, de avaliação de processamento auditivo, a gente está fazendo um treinamento. Então, não tem problema a gente voltar e colocar para escutar de novo quando o paciente achar necessário. O importante sempre é ele entender para que o cérebro consiga fazer uma conexão com a informação correta. Então, não tem sentido o paciente não entender nada. Se ele não entender nada, a gente não está trabalhando, né? Então, eu sempre falo que o treinamento auditivo, ele funciona como um jogo de videogame, né? Então, se ele consegue ir bem, a gente dificulta. Se ele não consegue ir bem, a gente deixa mais fácil, a gente facilita. Então, tudo vai mudando. Então, nesse caso, como o nível de dificuldade ele vem da relação sinal-ruído, a gente tem que ir mudando a relação sinal-ruído a partir dos acertos e erros dos pacientes. Então, tudo bem, a gente pode voltar e continuar o áudio do ponto que estava. E aqui, num primeiro momento, se ele achasse que está muito difícil, embora a gente fez uma avaliação, a gente sabe o que esperar desse paciente num primeiro momento, ok. Mas a gente pode, durante o treinamento, mexer com essa relação sinal-ruído. Então, a gente consegue deixar mais fácil ou mais difícil durante já a realização da atividade. E aí, eu começo de novo. Mas, ó, eu consigo mudar o ruído? Certo? E aí, quando ele terminou o texto, a gente tem três perguntas com 3 alternativas de resposta. Então, a gente pode colocar para ele escutar. O texto fala de qual? E aí, ele vai colocar qual, e aí vai apontar se ele acertou ou errou. Por exemplo, ele errou. Errou, aparece aqui que ele errou. E aí a próxima. E eu consigo também escutar as 3. E aí eu vou lá, e ele mostra quando ele acertou, certo? E aí a próxima. Então eu consigo ouvir, e aí ele indica se acertou ou errou. Então, ele dá o reforço. Além de mostrar visualmente, ele dá auditivamente o reforço positivo ou o reforço negativo. Quando a gente salva, ele continua no mesmo tipo de atividade, mas ele vai para um próximo texto, certo? Aqui, a gente tem, nessas 3 primeiras atividades, a gente tem 56 tipos de textos para cada atividade. Então, a gente tem uma variedade muito grande aí que dá para trabalhar muitas vezes em várias sessões diferentes, com o mesmo tipo de atividade, mas com temas diferentes. A gente tem 3 tipos de temas. Então, a gente tem o tema de gastronomia, a gente tem o tema de países aí do mundo, e a gente tem um tema de música.
Então, existem esses 3 temas, essas 3 atividades, primeiras atividades, vão variar nesses temas, e cada atividade tem 56 tipos de temas diferentes. Só que as atividades, quando ele termina um, é sorteado o próximo tema. Quando termina o outro, é sorteado o próximo tema. Então, na galeria de atividades, ele pode, como é sorteio, ele pode repetir o mesmo tema. Se ele repetir, é só dar um F5 que ele passa para o próximo, certo? Deu para entender? Uhum. Então, na hora que a gente for fazer essa mesma atividade, vai ser um outro tema. Certo? Certo. Sim, é aleatório e você pode, você explicou aí, clicar, é que eu agora perdi, clicar e ele ir para outro tema. Eu Isso, entendi. isso. Deixa eu perguntar uma coisa, porque eu não entendo nada de aparelho, nada, tá? Não é a minha praia, é da Ellen. Esses exercícios são feitos com o aparelho ou sem o aparelho? Sempre Esse com o treino. aparelho. Com o Sempre com aparelho, né? Porque ele tem que estar com o aparelho, né? isso. Tá. Sempre um treinamento auditivo vai ser realizado com amplificação. Então, antes do treinamento auditivo, você vai verificar se o aparelho de amplificação sonora do paciente está funcionando adequadamente. Então, você vai lá, verifica, vê se está tudo certo. E aí, você pode fazer o treinamento com caixas de som acopladas no computador ou com um fone. Como o paciente está com aparelho auditivo, a gente precisa usar um fone específico que não cause microfonia. Eu, normalmente, uso um fone que é da marca Razer, que é um fone para videogame. Esse fone, ele tem um espaço bem grande que a gente consegue colocar o aparelho retroauricular dentro desse espaço. Então, não causa microfonia. Então, a gente pode fazer de 2 formas. Ou a gente coloca as caixas auditivas, as caixas acopladas no computador, ou a gente coloca esse fone de ouvido que não cause microfonia com os aparelhos do paciente. Lembrando sempre que a gente tem que verificar o aparelho toda sessão de treinamento auditivo. Então, a gente precisa se certificar que o paciente está recebendo toda a informação auditiva. E, Érica, a gente sabe que a gente demora um tempo para a gente chegar no alvo, né? O paciente chega, a gente coloca o aparelho nele e ele não sai no alvo. A gente demora um tempo. Tu indicaria esse treinamento desde o início lá, quando o paciente está com 70% do que ele precisa, ou após chegar no alvo? Se o paciente está adaptado, já está bem, já dá para começar desde o início, então não tem problema, porque a gente sabe que ele não está no alvo, mas porque a gente está fazendo o aumento gradual das informações, pensando na adaptação. Sim. Então, eu não vejo problemas começar desde o início. Outros profissionais vão dizer, não, primeiro precisa estar no alvo, depois que ele estiver adaptado, passar pelo menos as 3 primeiras semanas de adaptação inicial, aí você começa o treinamento. Mas não tem problema nenhum já estimulando desde o início, Sim. Uhum. porque é estimulação, e estimulação Exatamente. é sempre importante. Então, você vai verificar, ver se ele está recebendo a amplificação, por mais que ele esteja com um ganho um pouco mais baixo, porque ele está no início, tudo bem. Uhum. Mas você precisa ver se o aparelho está funcionando, se os aparelhos estão ligados, todas essas coisas, né? Uhum. Sim, sim, claro. Uhum. Se tiver um mapa, então perfeito. Sim. Então, essa é a primeira atividade. Aí, voltando lá para a galeria, a gente vai para o verdadeiro ou falso.
Como eu disse, o verdadeiro ou falso trabalha exatamente as mesmas habilidades auditivas e cognitivas, mas ele funciona de uma forma diferente por causa aí da variabilidade de exercícios. Então, ó, tem o mesmo lugar para a gente mexer no ruído, Uhum. dificultando ou facilitando. Vai ser um texto também sobre aqueles 3 temas, só que, eu vou colocar para vocês verem. Da mesma forma, a gente pode voltar para o ponto, caso a gente precise, tá? E repetir. Só que agora também são 3, só que são afirmações que a gente vai colocar se é verdadeiro ou falso. Então, do mesmo jeito, a gente consegue ouvir. E aí a gente vai colocar, o paciente vai colocar se é verdadeiro ou falso. E do mesmo jeito, ele dá o reforço positivo ou o reforço negativo, caso o paciente acerte ou erre, tá bom? Então, ó, aqui ele deu o reforço negativo, e aí coloca atividade concluída. Na hora que a gente salva, ele volta para a mesma atividade, só que o texto vai ser outro, certo? Então, ele volta para o mesmo tipo de atividade, só que o texto vai ser outro. Deu para entender até aqui? Uhum. Tá é, bem fácil da gente visualizar, tem as regras de como é o jogo, né? Então, Sim, acho que tá bem claro. tá ótimo. E, Deixa eu e voltar. Érica, Pode perguntar. aproveitando que está carregando, quantas, assim, na tua pesquisa, eu imagino que tu deve ter tido os resultados, né, do desenvolvimento de todo o teu trabalho. Eh, e eu acho que como a gente já teve um treinamento contigo, eu acho que tu falava em 8 sessões, o paciente já tinha um resultado, assim, né? De ele sair, ir num restaurante, conseguir conversar. Qual é a tua experiência aplicando o TAC? Porque eu acho que tu aplica o TAC no teu dia a dia com teus pacientes. Sim. No meu doutorado, eu fiz uma validação de aplicabilidade com pessoas sem queixas. Então, com audição normal, sem alteração de processamento auditivo. Então, Uhum, o meu doutorado foi para validar a plataforma, para ver se era possível a realização, uhum, certo? uhum, Então, no meu doutorado, eu não tenho dados de pacientes com perda auditiva ou com alterações de processamento auditivo, porque o doutorado foi a validação. Mas no meu dia a dia, quando a gente fala de quantas sessões de treinamento auditivo, antigamente a gente colocava mesmo esse número mágico, de 8 a 10 sessões. Então, se a gente olha os estudos mais antigos, sempre vai dizer que são de 8 a 10 sessões para ter um bom desempenho, aí, uma boa melhora na performance. uhum, Hoje a gente sabe que varia muito de caso para caso. Então, esse número varia muito. Então, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, o número de sessões não tem um número mágico. Vai mudar aí a partir de cada caso. O que é muito importante é sempre fazer aí uma gestão dos resultados, né? Então, eu sempre faço uma primeira avaliação para ver como é que está esse paciente. E eu, uma vez por mês, reavalio para ver como é que estão esses resultados. Então, teoricamente, a 4 sessões, né? A gente reavalia para ver como o paciente está melhorando, para fazer mesmo essa gestão dos uhum. resultados. E aí, a partir desses resultados, que a gente vai conseguir saber como é que está o desempenho dele, como que ele pode ir melhorando. Então, não tem um número mágico. Entendi. Mas, quando a gente entra em iniciar sessão, eu tenho 8 sessões já definidas.
Então, se a gente vai pelo iniciar sessão, a gente tem 8 sessões já prontas. Vou mostrar até para vocês aqui, que dá para entender. Então, a gente tem isso aqui, ó. Então, quando a gente tem o iniciar as atividades, o iniciar a sessão, a gente tem 8 sessões já definidas. Então, na primeira sessão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, primeiro, clique na alternativa correta, depois verdadeiro ou falso, depois coloque em ordem, depois as palavras são iguais, depois números, depois qual a palavra, e depois... Consigo tirar aqui, peraí. E depois tem que ser rápido, que é a última atividade, certo? Então, quando a gente já define para o paciente, você vai fazer a partir do iniciar sessão, ele vai fazer essas atividades na primeira sessão. Aí, quando ele terminar essas 7 atividades, vai mostrar para ele, você já terminou a sua sessão de hoje. Aí, na semana seguinte, ele vai para a sessão 2. Aí, na sessão 2, vai aparecer essas atividades. Depois, na próxima semana, essa, na quarta, essa, na quinta, essa, na sexta, essa, na sétima, essa, na oitava, essa. Então, quando a gente já deixa definido, vai aparecer essas atividades nessa ordem que está esse quadro. Certo? Certo. Então, a gente vai por aí. Mas a gente, como profissional, não precisa fazer exatamente dessa forma. A gente pode simplesmente falar para o paciente, olha, esta semana a gente vai trabalhar com atividade números. E aí, durante a semana, ele vai fazer todos os dias a atividade números. E vai trabalhar determinadas habilidades auditivas e cognitivas, e aí na semana seguinte a gente pode falar para ele, essa semana a gente vai trabalhar com atividade conte os sons. E aí ele vai lá todo dia e faz essas atividades conte os sons. Então, a gente tem a abertura para trabalhar da forma que a gente acha melhor. Sempre lembrando que eu nunca faço um treinamento auditivo com o meu paciente só com TAC. O TAC, ela é mais uma ferramenta. Então, eu uso essa ferramenta com outras ferramentas aí disponíveis no mercado para trabalhar com o paciente, até para ter uma variabilidade aí de exercício. Sim. Então, a gente pode deixar dessa forma fechada. No meu doutorado, os meus sujeitos trabalharam dessa forma fechada, até para a gente poder criar um parâmetro para ter resultados, né? Mas o paciente não precisa trabalhar dessa forma fechada. A gente consegue escolher a melhor forma de trabalho. Sim, eu acho que... E outra coisa, Érica, essa plataforma, esse treino, né, que você criou, né? Isso não é só para quem usa aparelho auditivo, não, né? Não. É um treino de habilidade auditiva. Então, assim, e cognitiva. Então, não é. Ele é um público mais para adulto, né? O pessoal é mais para jovem, adulto, e não é só para quem usa aparelho, não, né? Porque eu estou vendo isso é muito bom, entendeu? Não é só para quem usa aparelho. Ok. É também um público, mas eu uso muito com adolescentes, que os treinamentos infantis, o adolescente olha meio para sua cara e fala, não está acreditando que eu vou ter que fazer esses joguinhos, né? Então, eu uso muito com pacientes adolescentes, com alteração de processamento auditivo, uso audição normal e alteração de processamento auditivo, e pacientes adultos também, com audição normal e alteração de processamento auditivo. Então, o público é adolescentes, adultos, idosos, com alteração de processamento auditivo, independente se tem perda de audição ou não, se usa aparelho ou não. É claro, se tem uma perda de audição periférica, precisa usar aparelho para fazer o treinamento, porque não adianta a pessoa ter uma perda de audição periférica, não usar amplificação e fazer o treinamento, porque senão ele não vai receber todas as informações, aí não tem sentido treinar.
Mas também usamos com audição normal, audição periférica normal e alteração de processamento auditivo, sim. Perfeito, perfeito. Acho que é por aí mesmo. E eu acho que é algo que me chama muito atenção, justamente porque é uma plataforma mais para adulto, que a gente tem é muito criança, e a gente tem. As pessoas estão durando 100 anos, né? O idoso tá aí, eu tenho Muito. Eu tenho muito. muitos pacientes com mais de 100. Muito, e assim, eu tenho paciente com 85 anos que está casando pela terceira vez, né? E eu acho que é qualidade de vida, né? É qualidade de vida. E hoje em dia a gente tem aí até algumas franquias, lugares que, tipo, afinando cérebro, não é afinando cérebro, é o nome do, mas tipo, supera, que é para trabalhar um pouco a cognição também. Eu acho que vai muito alinhado a isso, sabe? E eles estão procurando, eles gostam, eles participam e eles querem estar sempre ativo. Então, eu acho que é um nicho assim de mercado que tem para fonoaudiologia muito promissor. Sim, com certeza. Então, próxima atividade. Coloque em ordem. Do mesmo jeito, a gente vai ter o ruído, que a gente consegue mexer lá. E vai ter textos com os mesmos temas. Só que aqui o objetivo dessa atividade vai ouvir o texto, depois esse texto vai ser dividido em 3 partes. E aí a gente vai escutar as partes e colocar na ordem correta, certo? Então vamos lá. Ó, aqui também a gente consegue mexer o ruído. Pode até desligar o ruído, porque tem pacientes que a gente faz avaliação de processamento auditivo e vê que está muito prejudicado. E não vai conseguir fazer com ruído num primeiro momento. E tudo bem, a gente desligar o ruído. É claro que na hora que a gente desligar o ruído, a gente deixa de trabalhar algumas habilidades auditivas, certo? Mas pacientes que têm muita dificuldade, não tem problema nenhum a gente desligar o ruído, a gente deixa de trabalhar a figura fundo, ok? Mas a gente consegue trabalhar outras habilidades. Então, quando a gente desliga o ruído, a gente tem que ter a consciência que deixou de trabalhar a figura fundo. Mas a gente consegue trabalhar a memória, a gente consegue trabalhar a atenção. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, por isso que eu disse que a gente tem uma flexibilidade muito grande aí dentro do treino. É claro que para fazer tudo isso, a gente tem que ter um conhecimento grande de treinamento auditivo, de habilidades auditivas, de processamento auditivo. Então, quando a gente mexe, a gente precisa ter o conhecimento para saber o que a gente deixa de trabalhar. Mas eu tenho muitos pacientes que têm muita dificuldade, que eu desligo o ruído para trabalhar memória e atenção. E discriminação auditiva. Então, também é válido. Então, aqui a gente também tem essa possibilidade, tá? De desligar. E aí ele vai escutar o texto sem barulho. Aí, terminou o texto, vão aparecer as 3 partes. Então, a gente escuta cada parte. Aí pode escutar inteiro, tá? Vai escutar inteiro. E aí a gente vai colocar na ordem certa. E aí, a partir do que a gente colocar, do mesmo jeito, ele vai mostrar os erros dos acertos. Terminou a atividade, ele volta para a mesma atividade, só que com outro texto. Aí você pode falar, bom, aí você escuta, e aí você fala, bom, eu já conheço esse texto, e esse texto eu não quero trabalhar com esse paciente. Aí você vai lá dar um F5, ele E passa ele. para outro. Aí ele começa com outro texto. Ó, Uhum. ele fala outro texto. Tá? Ou, eu conheço esse texto, para esse paciente eu acho meio complexo demais, então vamos para o próximo. Você dá um F5, ele vai para o próximo. A gente tem uma variedade muito grande de textos. Então dá para trabalhar muita coisa, tá?
Tudo bem, as 3 primeiras atividades? Tudo bem. Então, próxima. As palavras são iguais. As palavras são iguais, a gente vai trabalhar outras habilidades auditivas e cognitivas. Então, a gente tem como jogar, aí habilidades estimuladas. Figura funda auditiva. Figura funda auditiva, a gente vai trabalhar em todas as atividades. Por quê? Porque a gente tem o ruído. Então, sempre que a gente fizer atividade com o ruído, a gente vai trabalhar figura fundo, certo? Então, todas as atividades têm ruído, todas as atividades a gente vai trabalhar figura funda auditiva se a gente manter o ruído ligado. Discriminação aditiva, atenção sustentada. Então, aqui a gente vai trabalhar essas habilidades, ok? Como funciona essa atividade? Ele vai escolher. Então, a gente consegue ligar e desligar o ruído, a gente consegue deixar mais difícil, deixar mais fácil, do mesmo jeito. E ele fala 2 palavras. A pessoa precisa colocar se elas são iguais. Se elas são iguais, a gente clica no sim. Se elas são diferentes, a gente clica no não. As palavras são iguais. E a gente pode ouvir quantas vezes quiser. Como eu disse, eu não vejo problema em ouvir mais vezes, porque a gente está treinando. E aí a gente pode escutar de novo com ruído menor. Ou o paciente não consegue entender, o ruído está atrapalhando muito ainda, a gente diminuiu todo, deixou uma relação sinal-ruído mais fácil possível, ele não conseguiu. Você pode desligar o ruído só para ele saber o que foi dito, né? No treinamento auditivo, a gente nunca pode deixar passar batido. Então, ele não escutou, sinto muito, quando a gente está treinando junto com ele. Quando ele estiver fazendo em casa, ele vai fazer de uma forma diferente. Mas quando a gente estiver treinando junto com ele, a gente pode colocar sem ruído para ele entender o que era. As palavras são iguais. Aí ele coloca não. Aí ele vai mostrar os acertos e erros aqui. Aí terminou aqui. Terminou as 10 possibilidades, coloca salvar, ele vai começar de novo a atividade, se a gente quiser, e vão ser 10 pares diferentes, tá bom? Aqui a gente também tem uma quantidade muito grande de pares, é difícil repetir, tá? Mas mesmo assim, a sequência nunca vai repetir, porque todos os pares são sorteados o tempo todo. Mas, se falar, essas palavras já foram e tal, numa sessão anterior, coloca F5 que ele sorteia outros pares, certo? Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Tudo certo. Próxima. Atividade números. Então, a gente vai no ajuda, ele explica como usar, fala as habilidades estimuladas, então, figura funda auditiva, memória operacional, memória sequencial, ordenação temporal e associação auditiva e visual. Então, aqui nessa atividade, a gente já começa a trabalhar ordenação temporal, além das primeiras atividades que a gente já trabalhou. E como todos os outros, a gente tem um tutorial aqui, tá? Então, como que funciona essa atividade? O paciente vai escutar primeiro uma sequência de 3 números. Depois que ele escutar 3 sequências de 3 números, ele vai escutar 3 sequências de 4 números. E aí ele vai ter que clicar nos números que ele escutou. 53, 72. Como todos os outros, a gente consegue mudar o ruído, tá? Caso a gente queira, lembrando sempre que vai começar numa relação sinal-ruído de 0. E aqui também eu posso... E aí, por exemplo, ele colocou o primeiro.
E aí esqueceu. Ai, não consigo. Coloca de novo. Ah, Só que ele vai tirar o que ele colocou primeiro. Senão fica muito fácil, né? Senão ele coloca o primeiro, a escuta, ouve o segundo, a escuta, ouve o uhum, terceiro, ele vai perder a sequência. Então, sempre que escuta de novo, ele perde o que ele colocou, tá? E aí, se eu colocar o segundo número errado, ou o terceiro número errado, ele já vai dar o erro, tá bom? uhum. E aí ele coloca, tá? Só vou errar aqui para mostrar o próximo. E aí são números de 19 até de 11 até 99. Então, sempre vão ser números duplos aí, não tem 2, 3, 4, tá? Uhum. E aqui vai ser uma sequência de 4. E aí são 4 e aumenta a quantidade de números que aparecem para ele clicar. Certo? Tudo bem? Tudo certo. A próxima atividade é qual a palavra? Essa é uma atividade simples, que ele simplesmente escuta a palavra e vai ter 3 opções de respostas. Então, aqui, o que a gente vai trabalhar? Figura fundo, compreensão oral, atenção auditiva e associação auditiva e visual, tá? Então, aqui, trabalha figura fundo e discriminação auditiva. Mas as respostas vão ser sempre com palavras mais próximas, tá vendo? Então, ele falou Parecidas. lenta. Então, ele vai ter lenta, tenda e senta. Também a gente pode escutar quantas vezes a gente quiser. E a gente pode escutar as alternativas também. Hum, Aqui eu uso também essa atividade para trabalhar um pouco além dela. Às vezes eu mostro os sons próximos para o paciente repetir, para a gente trabalhar essa discriminação aqui dos sons próximos. Então, dá para fazer isso também com essa atividade. Aqui a gente não vai ter o ruído, mas para trabalhar a discriminação aqui de sons próximos, a gente pode usar essas palavras. E aí, colocou a palavra, ele mostra se acertou ou errou, tá? Tudo bem? Aí ele vem aqui, ó. bem, bem. Se errar, ele mostra que errou tanto com reforço visual como auditivo, tá? E aí vão ter essa sequência de 10. Quando termina, ele vai para outra sequência de 10. Aí, voltando, galeria de atividades. A gente tem conte os sons. Do mesmo jeito, a gente vê o que trabalha. Então, quando a gente monta aí um plano para o treinamento auditivo, então a gente vai pensar, olha, esse paciente tem essas habilidades alteradas. Então, o que eu vou trabalhar com ele? Eu vou trabalhar figura fundo, eu vou trabalhar ordenação temporal. Então, como que eu vou programar o meu treino? Nessa sessão, eu vou trabalhar figura fundo, ordenação temporal, ou figura fundo, resolução temporal. Mas agora eu não lembro qual atividade que trabalha resolução temporal. Então, eu entro lá na ajuda, e aí está dizendo o que trabalha cada atividade. Então, hoje eu quero trabalhar resolução temporal com o meu paciente. Eu olho aqui que essa atividade trabalha resolução temporal. Então, eu uso essa atividade para trabalhar o que eu programei com ele, certo? Uhum. Conte os sons. Simplesmente ele vai escutar uma sequência de sons e ele vai escrever quantos sons ele escutou. Então, ele ouviu e escreve aqui quantos sons ele escutou, tá bom? De novo, eu posso escutar quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser. Posso alterar o ruído e posso desligar o ruído.
E aí eu coloco, se eu errar, por exemplo, venho aqui em verificar, ele mostra que eu errei e fala qual é a quantidade correta, Uhum. tá bom? Esses sons, tudo é som, não é, é que eu sempre eu penso assim, em ruído branco, essas coisas. Não, é o som mesmo, é o som, sei lá, de uma palma e de um cachorro. Não, aqui é tom puro. Ah, tom puro. Tá. É isso que eu Aqui é tom puro. tom É. puro. Ó, vou colocar de novo para você escutar. Ó. É tom puro. É que eu não escutei, eu não É, consegui escutar. Isso que eu é tô difícil de perguntando. escutar, o som tá difícil de escutar. São apitos. É 1000 Hz. Ah, É 1000 Hz, tá? eu não escuto também. Não escuta? Que estranho. Não, Não, por isso que eu perguntei, entendeu? Se eu tivesse escutado, eu ia é, saber se é tom puro ou tom de não. Mas alguma as coisa. outras coisas vocês estão escutando? Sim, baixinho, mas Sim, sim. mais baixo do que a tua fala, mas a gente escuta. É. Vou aumentar aqui para ver se fica melhor. Agora, Ó. esse daí do tom puro, por isso que eu perguntei, entendeu? Não. Se eu tivesse escutado que era tom puro, eu... Não, é tom puro. É 1000 Hz, tá? Tá. E aí ele conta e coloca. Então, conte os sons é tom puro. Quando a gente Uhum, vai para conte as palavras, que a gente tem conte as palavras aqui, tá vendo? Eu vou entrar no conte as uhum, palavras para vocês verem. O conte as palavras é assim, ele fala a palavra ao. A palavra é tio. Então, você tem que contar o tio. Aí ele vai falar tio e fio, por exemplo. Então, ele fala tio, tio, fio, fio, tio, tio, fio, tio, fio. Você precisa contar quantas vezes apareceu a palavra tio. Então, conte as palavras, são palavras, vão aparecer 2 palavras próximas e você precisa contar só a palavra que ele pediu. Certo? Eu vou colocar sem o ruído para vocês ouvirem, para ficar mais fácil de vocês ouvirem. não. Não, eu não escuto também. Ellen, será que... Não, peraí, deixa eu ver aqui na forma que eu estou... Agora acho que vai. A palavra é bala, rala, bala, 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 rala, Agora sim. bala, 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 rala, bala, 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 bala. Agora Agora deu? sim. Agora deu, bem alto. Agora sim. E aí ele tem que contar a que pediu. Aí você vai lá, coloca, põe verificar. Se você errou, ele mostra a quantidade correta. Uhum. Aí vai para o próximo. A palavra é teu, teu, deu, deu, Então, são sempre teu, 2 palavras próximas. teu. Eu vou Uhum. voltar no Conte os Sons. Pra gente escutar. Isso. Vou tirar o ruído só para vocês verem como é que é. Deu para ouvir agora? Deu. Aí você coloca lá quantas foram e põe verificar. Aí vai para a próxima. Agora a gente tá escutando até a musiquinha. A gente não tava escutando a musiquinha do quando acerta. Não estava? Ai, que Não. pena, mas deu. E os N- textos vocês escutaram? Sim, baixinho, mas se escutava. Bem Baixinho. baixo, mas É. deu para escutar, mas bem baixinho. Mas tá muito legal, nossa, Não, muito agora, bacana. agora ficou bem claro, sim. Ficou bem bom. Muito Que legal. plataforma fantástica, Ficou parabéns, muito Érica. legal. Nossa, Uhum. muito bacana.
Já entrei, já estou olhando, já vi que tem um mês grátis, já muito bacana. Muito Esse mês bacana. grátis aí eu já estou indicando para todos os pacientes. E aí, a gente tem frequência e duração dos sons. Aí é como a gente está acostumado em outras plataformas. Aí, fino, fino, grosso, certo? Do mesmo jeito, pode mexer no ruído, pode pedir para corrigir, e aí ele mostra se está certo ou está errado. E aí a gente vai colocando. Aí, a duração dos sons, a mesma coisa. E aí, do mesmo jeito, eu quero trabalhar ordenação temporal. Quais as atividades que eu trabalho ordenação temporal? Na hora que a gente vai lá no Ajuda, a gente consegue ver quais as habilidades que a gente está trabalhando, tá? Érica, quando eu fiz porque eu faço o exame, não estou fazendo no momento o exame de processamento auditivo, porque eu não estou no consultório de áudio, mas eu fiz, na época, as que começaram aqui foi a Ana Beatriz, a Patrícia e eu no início. Fizemos com a Karen lá atrás, muitos anos. E uma das coisas que foi colocado é que não podia, não se pode, eu acho que permanece isso, não se pode usar a avaliação de processamento para fazer treino, né? A avaliação específica, por exemplo, de processamento auditivo. Isso continua, né? Isso procede, né? A avaliação do processamento auditivo, ela não pode, porque tinham colegas, né, profissionais perguntando ou mesmo usando. Isso permanece, né? Porque essa plataforma, por exemplo, igual outras, é um treino, mas não é com as coisas do exame. Procede isso, né? Isso. Você tem os testes para avaliação. Nesses testes de avaliação, a gente consegue usar os testes variando um pouco a forma de aplicação na hora do treino. Mas não dá para treinar com avaliação, né? São coisas diferentes. Mas dá para usar alguns testes na cabine. Quando a gente vai fazer o treino na cabine, aí a gente consegue usar os testes aplicando de forma diferente. Então, por exemplo, tem uma forma de treino auditivo que a gente chama de DID. DID a gente faz dentro da cabine, utilizando o SSW. Então, a gente utiliza o SSW, só que a gente não usa o SSW como a gente usa na avaliação, ou SSW ou dígitos. Então, a gente não usa o dígitos, desculpa, não é o SSW, é o dígitos. A gente não usa o teste igual, a gente usa aquela gravação, mas aplicando de forma diferente. Aí, duração é a mesma coisa. Vou falar um pouquinho mais rápido, que a gente está terminando aqui o tempo. A outra atividade é imagens. Ela funciona dessa forma. Clique no rapaz em pé próximo aos gráficos. Então, o paciente escuta e ele tem que clicar a ordem. Clique no rapaz em pé próximo aos gráficos. Como eu disse nas outras, pode escutar quantas vezes quiser, e aí ele clica no rapaz em pé próximo aos gráficos. Clique na mesa em que as pessoas estão dando as mãos. E são 5 ordens. Clique na mesa em que tem uma moça com blusa azul. Terminou essa 5, vai para outra. Se a gente der F5, ele vai mudando também a imagem. Clique no senhor de boné. Certo? Então, ele clica lá no senhor de boné. E aí a gente pode ir para outra imagem. Clique na mesa com 2 pessoas sentadas e uma em pé. Certo? Então, a gente vai ter também
uma variedade. Clique na moça com 3 pacotes na mão. E aí, cada imagem tem 5 ordens. E aí mostra se acertou ou errou. Clique na moça mais próxima do rapaz com cachecol. E as outras atividades. E aqui também a gente viu que a gente trabalhou figura fundo, auditiva e visual, nesse caso, atenção auditiva, associação auditiva e visual e controle inibitório. Essa atividade, a próxima que eu vou mostrar, trabalha também controle inibitório. Clique quando o som mudar. Aqui, como que vai funcionar? Eu vou tirar o ruído só para vocês entenderem a atividade. Hell, 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 céu. Mudou, eu vou Lua, 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 rua. Já, 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 já. Ru, lu. Então, ele vai falar um som, tipo pá, 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 pá. Aí, de repente, ele muda, tá. A hora que mudou, a gente clica que mudou. Então, a gente trabalha discriminação auditiva e a gente trabalha também controle inibitório, como na outra atividade que eu mostrei. Certo? E são essas as atividades. Nossa, tem muita coisa na Érica, tem bastante atividade. E assim, realmente tu pode pegar as atividades que tu tá programando para aquele dia, né? Trabalhar. É muito legal, muito legal. E assim, quando a gente vai no iniciar sessão, ele vai funcionar como aquele quadro que eu mostrei para vocês. Deixa eu entrar de novo aqui. Ele vai funcionar como esse quadro que eu mostrei para vocês. E como que ele vai mudar automaticamente o nível da relação sinal-ruído, ou seja, o nível de dificuldade nesse caso, a partir desse fluxograma aqui. Então, ele vai funcionar como a gente trabalha num treinamento auditivo. Então, se ficou entre 30% e 70% de acertos, ele mantém o mesmo nível de dificuldade. Então, se ficou entre 30% e 70% de acertos, ele vai continuar com a relação sinal-ruído de zero, que é a relação inicial. E Se fluxograma? Não está aparecendo o Isso. fluxograma. Não está. Ah, não Tá tá? a tela com o TAC. É. Não, pera. Espera aí, é por causa das aulas da especialização, Aí foi. isso. Aí a professora fala e a gente, cadê o não sei o quê? Por isso, aí eu estou ficando antenada. Obrigada, Érica. Apareceu? Desculpa estar te Agora sim. interrompendo, mas 2 anos perfeito. fazendo assim, mas cadê a tela? Você não compartilhou, cadê não sei o quê? Poxa, Agora mas foi o som. Mas o som tinha que ter vindo antes, que vocês não estavam escutando. Mas tudo bem, mas deu para ver. Deu, estava baixinho no início, mas deu para ver, deu para escutar sim. Então começa a relação sinal-ruído zero, ficar entre 30% e 70%, ele mantém a mesma relação sinal-ruído. Se errar mais do que 30%, ele deixa mais fácil, ele facilita. Então, ele vai para uma relação sinal-ruído de mais 2. Se a pessoa acerta mais do que 70%, ele dificulta. Então, ele vai para uma relação sinal-ruído de menos 2 para a próxima atividade. Aí chegou na próxima atividade. A mesma coisa. Se ele mantém entre 30 e 70, mantém a mesma relação sinal-ruído. Se ele acertar mais do que 70%, deixa mais difícil. Então, vai para uma relação sinal-ruído de menos 4. Isso é automático? Isso é automático? Tá. Isso. Então, quando você vai para o iniciar sessão, ele vai automaticamente. Então, ele muda automaticamente a partir dos acertos e erros. Então, ele pode variar entre
uma relação sinal-ruído de mais 10 até uma relação sinal-ruído de menos 10. Então, sempre que a gente vai para o iniciar sessão, ele muda automaticamente a partir desse fluxograma, tá? Então, 30% e 70% mantém a mesma relação sinal-ruído, errou mais de 30, facilita, acertou mais do que 70, dificulta. Vai mudando de 2 em 2 decibéis, até 10 e até menos 10. Tudo bem? Uhum. Aí eu não sei. Ih, espera que eu saí, parei de compartilhar, né? Espera aí só um minuto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês viram? Conseguiram ver essa tabela? Peraí. Essa aqui vocês tinham visto? Não. Então, essa que eu tinha mostrado, das sessões. Então, vai funcionar da sessão 1 até a sessão 8, e aí cada sessão tem as atividades determinadas. Ah, aquelas são as atividades sugeridas automáticas, né? Automaticamente. Então, Uhum. aqui nessas sugeridas automaticamente, que a relação sinal-ruído vai mexer automaticamente, a Uhum. partir dos acertos e erros. Uhum. Certo? Certo, muito legal. Alguma dúvida? Muito legal. Muito É, bacana mesmo. muito Nossa, legal. Érica, parabéns. Já abri aqui, já vou dar uma fuçada depois, porque é muito legal. Parabéns mesmo. Érica, Obrigada. tu concluiu então, né? A apresentação, acho que já está dando 1h11. Já deu o horário, né? A gente vai deixar gravado, tomara que mais pessoas consigam, né, participar. Se tu quiser deixar o e-mail profissional, alguma coisa assim que as pessoas possam entrar em contato contigo, né, já para ficar na Claro, gravação. claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no e-mail contato@tacapp.com.br. Certo? Certo, então a gente agradece, né? Super obrigada, Obrigada. Flávia, por participar. Né, o Imagina, processamento também não é muito minha área, mas eu necessito muito dele, eu não vivo sem ele, né? Então eu acabo encaminhando aí aqui em São José para as pessoas que fazem o treinamento de processamento auditivo, porque para mim é bem importante esse objetivo. Também da Érica tá aqui. E também dizer que eu tenho um segredo para contar que a Érica não contou. Ela tem uma irmã em São José, então ela vem seguido aqui, né, Érica? ai, que Sim, legal. sim, sim. É, então, qualquer coisa a gente pode planejar de novo o presencial. A vida está É, sempre de portas abertas, viu, Érica? E Flávia. obrigada, Tá obrigada. bom? Eu vou A final. Érica fica em São Paulo. Sim, sim. Em São Paulo, Fica né? em Que você São fez, Paulo. inclusive, na USP. É, Sim. nossa, mas muito bacana. Érica, já amei, já fucei aqui. Muito bacana mesmo. Tá bem, Obrigada, parabéns. gente. Aí Então, qualquer coisa estou à disposição. tá bom. Eu vou arrumar aqui a nossa gravação lá do Você início, que tem ficou Instagram, conturbada. Érica? Você tem Instagram? Sim. Tem, tá, Tem o Instagram do TAC e tá. tem Vou ver. também o meu Instagram profissional do escritório, do consultório, que é Érica Laperuta, Fonoaudiologia. Tá, já vou ver, já vou pôr, já vou seguir. Muito obrigada. Muito Que obrigada bom, mesmo. Os que bom. dois. Você... Que bom, gente. Então, assim, eu vou arrumar a nossa gravação que ficou conturbada ali no início, e aí a gente posta, tá bom? Tá ótimo. Bom final de Obrigada. semana para vocês. Até mais. Obrigada, gente. Eu que Tchau, tchau, agradeço. Tchau. tchau.